Gente, hoje a gente vai falar sobre Solo Leveling, que saiu pela New Pop há algum tempo atrás. E eu já quero começar o vídeo pedindo aí pra você se inscrever no canal, que a gente tá com a nova meta aqui de 200 inscritos. E você se inscrevendo ajuda muito. Se você já tá inscrito, deixe aí o like, que ajuda também na divulgação. E vamos pro vídeo. Que é a primeira vez que eu tenho contato com um quadrinho da Coreia. Porque lá eles chamam até o quadrinho de uma forma diferente, eles chamam de manhwa. Assim como no Japão chamam de mangá, lá na Coreia eles chamam de manhwa. E a diferença que ele tem também pro mangá do Japão é que ele é totalmente colorido. Então, eu vou estar passando aí na tela para vocês algumas imagens. O interessante também que vocês podem ver aí, agora eu vou ter que mostrar a imagem dessa edição mesmo, que os quadros eles são bem espaçados. E por que dos quadros serem assim? Por exemplo, olha essa imagem aqui. Olhem essa outra imagem aqui. Estão vendo? Conseguem ver mais ou menos? Vou botar mais uma aqui, bem no comecinho. Porque ele foi originalmente feito, os manhwas, lá na Coreia, que também às vezes são chamados de webtoons, eles são feitos para serem lidos no celular, no tablet, de forma vertical. Então os quadros, eles são posicionados todos um embaixo do outro. E a pessoa vai descendo com o celular e lendo a história. Então aqui, para eles poderem adaptar para um livro, eles reposicionaram os quadros. Na verdade foi o próprio autor que reposicionou e eles pegaram essa edição inspirada lá na Coreia mesmo. E eu achei a experiência muito diferente. E é a primeira vez que eu li um manhwa, nunca tinha lido. Alguns amigos já me mostraram algumas vezes, já li assim alguns pedaços assim pelo celular mesmo. Mas impresso assim, ver uma história assim completa, não completa, né, porque tem mais volumes, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas ver uma história assim, grande, né, com fôlego, é a primeira vez. Eu achei muito diferente, sabe? O fato de ser colorido, o fato dos quadros estarem reposicionados assim, mas não um diferente ruim, um diferente bom. Mas vamos falar sobre o que é essa história. Aqui a gente vai acompanhando o Sung Jin-woo, que ele é um caçador nesse mundo. E o que são caçadores? São pessoas que têm habilidades sobre-humanas, elas têm uma força, ou então um poder de cura, ou então atributos baseados tipo em jogos de RPG. E no caso, o nosso protagonista, ele também é um deles, só que ele é muito fraco. Nesse mundo, né, essas pessoas que têm essas habilidades sobre-humanas, elas são divididas em ranks. Então tem o rank A, rank B, até o rank S, que é o maior de todos. E o nosso protagonista, ele é rank E. Então ele é totalmente fraco, não consegue derrotar nenhum monstro. Porque eu até não falei ainda que a missão que esses caçadores têm são de entrar em alguns portais que estão abertos. Eles até chamam de incursão. E quando eles fazem essa incursão, eles se deparam lá com monstros. E esses portais, né, eles são denominados por rank também. Então tem um portal que é muito difícil, que é rank A, e assim por diante. E ele não consegue nem derrotar um portal de rank E sozinho, sabe? E nossa história já começa com eles entrando em um desses portais, ele com um grupo, e é um portal, se eu não me engano, de rank D ou rank C, agora eu não estou me lembrando. Junto com ele tem o tio dele, que é rank C, tem uma amiga dele também, que se chama Lee Jun-hee, que é uma curadora, e ela é rank B, então ela já é bem forte, só que ela não consegue atacar muito, né? Apenas cura, então ela tá ali mais para dar um suporte. Mas aí o que acontece? Eles estão nessa incursão e eles vão para poder derrotar todos os monstros que estão ali. Porque se eles não derrotarem em determinado tempo, esses monstros eles conseguem atravessar para o mundo real. E aí eles vão atacar as pessoas normais, vão atacar a todos. E tudo pode ficar fora de controle, né? Aí eles vão lá para poder derrotar e eles conseguem, depois de algum tempo, depois de algum esforço, mas nada demais, eles conseguem. Alguns até estão muito cansados, principalmente o protagonista. Mas quando eles estão perto de ir embora, eles se deparam que tem um caminho secreto naquele lugar ali. E aí que eles fazem uma votação para decidir se eles vão prosseguir naquele lugar, então se eles dão a missão como terminada, porque eles acham que aquilo ali pode ser alguma recompensa ou alguma missão extra. Eles fazem uma votação entre eles e acaba que dá empate. E o último voto fica pro Sung Jin-woo. E ele fica indeciso entre parecer mais fraco ainda e recusar ir embora, ou então parecer forte, mas com medo de dar alguma coisa errada e acabar morrendo, porque ele tá super cansado e super fraco. Ele acaba votando que sim. Eles vão pra lá e eles se deparam com uma caminhada super longa. E quando eles chegam, é um local muito estranho, com uns enigmas muito estranhos, que acaba sendo um local de rank S. Ou seja, nem todo mundo junto ali consegue derrotar os monstros que estão naquele lugar. E eu não vou contar mais da história, senão pode estragar, mas a forma que eles vão tentando descobrir como sair dali, porque os monstros eles são muito poderosos, mas eles só atacam se eles não cumprirem
os enigmas que tem ali, se eles não conseguirem resolver, ou então se eles descumprirem alguma regra que tem ali. E eu não posso contar o que acontece, isso aqui foi só o panorama inicial, acho que nem o primeiro capítulo todo que eu contei, pra vocês sentirem o gostinho da história e ver se vocês se interessam. A história, a princípio, pode parecer muito genérica, principalmente pra quem lê muito mangá, lê muito quadrinho, pode sentir que já leu essa história outras vezes, que já viu algo parecido outras vezes. E eu também senti isso um pouco, por mais que tenha algumas originalidades, tem outras coisas que soaram repetitivas pra mim também. Por exemplo, o fato do protagonista ser muito fraco, isso já é uma coisa batida, até na resolução dos enigmas. Mas ao mesmo tempo que soa clichê, soa agradável. Ele consegue desenvolver a história bem, o autor, né? Eu nem falei o nome do autor. No caso, esse quadrinho aqui, esse manhwa, ele é inspirado em uma série de livros que é escrita pelo Chu Gong. E ele que também faz o roteiro desse quadrinho aqui, ele faz a adaptação de roteiro pro quadrinho. E a arte fica por conta do Dubo, que manda bem demais. Eu gostei muito da arte, principalmente das cores. Eu achei que ele dá uma vida a mais através das cores, sabe? O jogo de luz e sombra, principalmente quando eles estão naquela sala secreta que eu falei, tem algumas chamas em volta ali que parece que estão brilhando realmente, sabe? E as cenas de ação são muito bem desenhadas também, você sente a história fluindo, mas eu fiquei curioso para ver como que vão ser os outros cenários que ele vai abordar daqui pra frente, porque essa história ela se passa praticamente toda nesse lugar secreto aqui. Pra quem pegar esse primeiro volume, não precisa ficar achando que a história acaba no meio, porque com certeza no final tem um gancho pra continuação, porque são vários volumes. Lá na Coreia já saíram 3 volumes e tá pra sair o 4º. E aqui no Brasil já saiu o primeiro e o segundo volume, e o terceiro tá em pré-venda. Se você quiser comprar, tá o meu link aqui na descrição na Amazon. Você comprando pelo meu link ajuda aqui no canal. Tem momentos também que o autor desenha que ele coloca muita violência, sabe? Porque, como eu falei, os monstros eles são muito fortes, que são praticamente algumas estátuas, né? Elas são muito fortes. Então tem hora que alguém vai morrer, tem hora que alguém vai perder um membro, alguma coisa do tipo. Então o autor também consegue desenhar isso muito bem. Coloca sangue pra todo lado. Você consegue sentir realmente a dimensão da força que tem aquelas estátuas. Tem umas que são gigantescas. Ele coloca assim em comparação a estátua com os personagens. Você vê que realmente não tem como eles fazerem nada ali. Não tem como eles tentarem bater de frente com aquelas estátuas, sabe? A história ela pareceu interessante. Só que esse primeiro volume todo ele parece muito como uma enorme introdução. Então eu acabei ficando mais curioso para como ele vai desenvolver tudo isso a partir do segundo volume. Porque tem um gancho aqui no final que deixa a gente imaginando o que pode acontecer daqui para frente. Para um primeiro volume é muito bom, mas eu achei que poderia entregar um pouquinho mais do desenvolvimento daqui para frente. Talvez se tivesse compilado mais alguns capítulos aqui, sabe? Porque aqui tem do capítulo 1 ao 12. Mas também eu acho que lá na Coreia foi compilado da mesma forma, não tinha como a New Pop trazer para cá com mais capítulos, né? Mas de qualquer forma, eu achei a história muito interessante. Vale a pena se você está procurando alguma coisa diferente já do que você está acostumado, porque realmente, comparado a outros quadrinhos até de herói, é bem diferente. A coloração, como eu falei, dá uma vida extra para a história, deixa você querendo saber o que vai acontecer daqui para frente. Na Amazon sempre está em promoção, inclusive hoje que eu estou gravando esse vídeo está lá em promoção na Amazon, então dá uma olhada que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou comentar um pouquinho com spoiler, gente, mas antes eu queria lembrar vocês aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo aí que ajuda demais na divulgação. Se você gostou aí, comenta aí também o que você achou da história. Se não gostou, comenta aí também. Então, no mais é isso, gente. Pra quem não leu, tá aí a recomendação. Acho que vale a pena, acho que vocês podem gostar. E pra quem já leu, continue no vídeo que vai ter mais. Então, gente, pra quem não leu, um abraço e até a próxima. E agora vamos continuar aqui com quem leu a história. Eu gostei das resoluções que a história tem, principalmente a forma que o protagonista ele se mostra muito corajoso, né? Às vezes eu tô olhando pra baixo, gente, que eu tô olhando aqui pra história, mas ele se mostra muito corajoso, né? Ele, tipo, dá a vida dele pra poder salvar os outros, salvar a amiga dele, salvar todo mundo. E no final ele acaba que consegue um poder, né? Não sei se outras pessoas têm esse poder também, isso não ficou claro pra mim. Se isso é algo que só aconteceu com ele, que parece que ele entrou meio que em um jogo, né? Como se parecesse uma tela de jogo pra ele, e ele tá conseguindo evoluir a partir de agora. Ele tá conseguindo ficar mais forte com o treinamento que aquelas próprias estátuas deram pra ele. E ele já viu que, e no começo ele não tava levando a sério, né? Ele até viu que se ele não levar a sério, ele pode até morrer. Não sei nem como ele conseguiu se livrar daquele deserto por tanto tempo, né? Que ele ficou 4 horas naquele deserto, sendo que ele é muito fraco, né? Queria até ver um pouco mais disso. E no final parece que ele tá entrando em uma outra incursão, só que é uma incursão diferente, né? Até fala que é uma masmorra instantânea. Então tem pessoas atravessando por ela, tem pessoas passando por ali, mas ninguém tá vendo. Então quero ver como é que vai ser desenvolvido isso no próximo volume.
A história tá parecendo bem promissora, eu tô achando bem interessante, mas falta saber um pouco pra onde essa história vai ir, sabe? Eu vou comprar logo o segundo volume pra trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre ele. Mas por enquanto vamos aí comentando, gente. Se vocês quiserem, falem aí o que vocês acham da história. Até você que já leu mais, fala aí se a história vai ficar melhor ainda ou não, se você se decepcionou. E no mais é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!